Ok, Zambrogno? Pode iniciar, Gabriel. Ok? Ok. Queria fazer uma saudação inicial a todos os presentes. Agradecemos a participação nesse evento, um evento muito especial hoje. E o meu nome é Fernando Gadelha, eu sou administrador, mentor organizacional, presidente do Conselho Deliberativo da Instituto Rede Expertise do Estado do Espírito Santo e membro do COMPEN. Para mim é um privilégio participar aqui como facilitador desse encontro. Vou pedir inicialmente, encarecidamente, algumas instruções importantes. Ao final desse evento, passado, né, quer dizer, posteriormente, uma pesquisa sobre esse evento para que a gente possa melhorar, vamos dizer, ao longo dos eventos que nós vamos ter durante esse ano. Pediria também que todos fechem o vídeo, mantenham o vídeo fechado e o áudio. Eu quero até pedir ao José Marcos, que está aí ao telefone, que pudesse... Ele está ouvindo, José Marcos? Eu vou pedir que, por favor, feche o vídeo e o áudio. José Marcos está ouvindo, por favor? Eu acho que ele resolveu entrar no... José Marcos, eu gostaria também de fazer uma orientação para que todos possam fazer perguntas no chat, né? Que ao final da apresentação do palestrante, nós teremos um breve tempo para perguntas e respostas. E as perguntas são extremamente importantes nesse contexto, né? Eu quero destacar o papel do COMPEN, do desenvolvimento das micro e pequenas empresas, como foi demonstrado no slide inicial. O COMPEN, que é o Comitê Temático das Micro e Pequenas Empresas Industriais, é um órgão de assessoramento da FINDES, e temos como finalidade precípua acompanhar as demandas, as necessidades das micro e pequenas empresas através dos seus respectivos segmentos, né? Propor soluções, propor pareceres, propor encaminhamentos no sentido de desenvolvê-las da melhor forma possível. Foi com essa sensibilidade que nós, do COMPEN, sob a liderança do nosso presidente Ricardo Augusto, organizou 20 webinários, 20 eventos até o final desse ano, né? Esse já é o 6º evento. Os temas são sensíveis, são eventos que foram pensados da necessidade atualizada das micro e pequenas empresas industriais. Nós tivemos, na última quinta-feira, o quinto evento, a quinta webinar, com o tema Como Vender nos Novos Tempos, com o palestrante Daniel Arraes e o professor Rogério Monteiro, que está aqui conosco agora, ambos também conselheiros do COMPEN. Gostaria de, nesse momento, colocar algum combustível para conciliar com o tema que vai ser apresentado hoje, que vocês já sabem, que são os principais motivos que levam as empresas à falência e como evitá-las. Nós pensamos, vamos dizer, uma partezinha aqui de uma pesquisa do Sebrae, a última que foi feita em 2016, ela tem ainda prevalência. Eu pediria ao Estevão, se ele puder colocar aqui o slide do índice de mortalidade, que eu queria fazer um comentário sobre isso. Na realidade, queria comentar sobre as principais dificuldades
enfrentadas pelos pequenos negócios no primeiro ano de atividade, como está registrado nessa pesquisa. Que, na realidade, a gente entende que quase que a maioria dos pequenos negócios, das micro e pequenas empresas, continuam, às vezes, com as mesmas incorreções, né, o que as levam a ter dificuldades ao longo do caminho. Nós temos também, nessa pesquisa, a época em que o índice de sobrevivência chegava a 76%, em torno de 80%, aqui no Espírito Santo, ok? Obviamente, se nós formos fazer uma pesquisa hoje, né, esses números, obviamente, eles vão incidir numa menor proporção. Então, vocês observam que nesse quadro, falta de clientes, 16%, a falta de capital, 16%, falta de conhecimento, 12%, e vai por aí afora, não vou entrar no mérito. Na realidade, são índices pesquisados. Agora, vocês observem que, na realidade, é uma falta de gestão, né, no todo, né? Porque quando você não tem cliente ou você não tem um capital, de repente você deixou de fazer um plano, né, um planejamento, um plano de negócios com uma antecedência. Às vezes, muito empreendedor vai no ímpeto sem realmente planificar o direcionamento dele ao longo da sua vida empresarial e assim por diante. Mas eu destaco um único ponto aqui lá embaixo, que está com crise 2%, nessa pesquisa anterior. Óbvio que, se ela fosse emitida hoje, essa crise seria num percentual muito maior, que a crise, ou seja, da pandemia do coronavírus, ela veio e, inclusive, derrubou algumas empresas, né, de forma assim, muito abrupta. Eu citaria aqui agora uma outra pesquisa, essa bem mais recente, pelo SEBRAE, aqui do Espírito Santo, onde ele foi pesquisado o impacto da pandemia do coronavírus nos pequenos negócios. Foi feito uma pesquisa na última semana do mês de julho, de 27 de julho a 30/7, ocorreram algumas edições. Eu vou apenas citar a 6ª edição para vocês fazerem um comparativo, e eu estou dando aqui também um combustível para um debate no final, após a palestra que nós vamos ter agora. Só para vocês terem uma ideia, nessa pesquisa identificou que 10% das micro e pequenas empresas, aliás, lembrando, né, no Brasil nós temos 7 milhões de micro e pequenas empresas, né? Corresponde a 97%, quase 98% de todas as empresas do cenário, né? No Espírito Santo nós temos 132 mil empresas. Então, 10% não mudaram o funcionamento na pandemia, obviamente considerando que a pandemia começou a se alastrar, ou pelo menos ser identificada a partir de final de fevereiro, início de março, né? Então, 10% não mudaram o funcionamento, não tiveram dificuldade, mas 61% tiveram alteração no funcionamento de alguma maneira, né? Óbvio, houve um lockdown, né? Foi colocado empregados, vamos dizer, em home office, então alterou o funcionamento. Então, é um índice bastante alto. Desse total, 24% interromperam o funcionamento. Houve paralisação, ok? Paralisação mesmo, foi lockdown até em termos dos negócios. E do total pesquisado, 4% fecharam. Isso tem muito a ver com o que nós vamos estar discutindo hoje, que quando o cenário dessa palestra se fala, vamos dizer, na falência, tem a falência, né, que é aquela questão processual, jurídico, do fechamento, que geralmente são grandes empresas, as falências, mas vamos dizer, os ensinamentos vão se dar também para essas quebras que são extemporâneas, né, que realmente acontece ao longo, vamos dizer, elas são preparadas ao longo do tempo, né? Então, muitas empresas estavam frágeis e, como a gente vê aí, de 5 a 6 mil empresas nessa pesquisa,
sofreram esse apagão e fecharam as portas, né? As coisas começam a ter um cenário um pouco mais otimista, que a gente espera que esses próprios empresários que quebraram, né, que eles possam retomar as suas atividades de alguma forma. Agora, o ideal é que seja de uma forma planejada. Entrando já diretamente para apresentar o nosso palestrante, eu queria comentar o seguinte: a primeira palestra do palestrante de hoje, ele falou sobre como identificar e mudar as crenças limitantes que o impedem de crescer. Foi no dia 13/8, foi a primeira webinar que nós tivemos. Hoje, principais motivos que levam as empresas à falência e como evitá-las. E no próximo evento, o terceiro tema dentro desse contexto vai ser as estratégias para se livrar das dívidas. Vai ser dia 20 de outubro. Se nós considerarmos esses 3 temas, eu particularmente considero isso aqui um mini curso. Eu estou vendo aqui alguns que são familiares assim, né, que participaram da primeira. Parabéns, vocês estão na segunda, e não percam a terceira também, que vai ser em outubro. Bom, e agora apresentando diretamente ao nosso palestrante, para ele já entrar no contexto da apresentação, é o nosso amigo, grande profissional, Paulo Costa. Ele tem um currículo bastante amplo, então eu vou fazer uma resumida aqui, tá? Ele é palestrante, coach, consultor, educador financeiro e empresário que vem atuando no mercado há 4 décadas. Iniciou sua carreira em contabilidade, posteriormente trabalhou como analista de sistemas e mais tarde se formou e pós-graduou em engenharia civil pela PUC de Minas Gerais. Exerceu a profissão com êxito e vem especializando cada vez mais em temas ligados ao planejamento financeiro e à qualidade de vida, através dos princípios científicos da PNL, Programação Neurolinguística, e do coaching. Possui livros publicados. O primeiro deles foi Transformando Dificuldades em Oportunidades Lucrativas, que eu tive a oportunidade de adquirir, já li. O segundo, uma parte do livro, ele escreveu, A Arte da Guerra, no capítulo 29, ele foi coautor quando ele aborda sua vida financeira à prova de fracassos. E, por último, ele já está escrevendo, já está no prelo, já para sair, Lucro, o maior desafio de seu empreendedor. Então, é uma pessoa, um profissional extremamente preparados, e vocês, com certeza, vão aproveitar muito esses seus ensinamentos. Com vocês, nosso querido Paulo Costa. Paulo, com a palavra. Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. E vamos aqui conversar sobre a saúde financeira da empresa. Principais motivos que levam uma empresa a fechar as portas. Como o Gadelha já deu a introdução aí, em pesquisas do Sebrae nós vimos que as reclamações maiores estão na área de gestão, de planejamento e tal. Então, hoje nós vamos falar aqui sobre os motivos que a gente detectou que levam uma empresa a entrar em dificuldades. Ele já falou do meu currículo. Eu fiz, inclusive, uma pós-graduação em dinâmica dos grupos, porque grandes empresas, às vezes, me contratam para trabalhar com os empregados endividados, e isso atrapalha muito a empresa. Nessa pós-graduação, eu desenvolvi uma pesquisa e uma tese que foi premiada e foi escolhida para ser publicada numa revista científica na época. Tinham 12 trabalhos e o meu trabalho foi publicado. Quem tiver curiosidade aí sobre isso, eu disponibilizo. Das pesquisas do Sebrae, nós podemos resumir aqui o seguinte: principais causas da mortalidade, 3 causas. Falta de planejamento, falta de capacitação e falta de gestão. O que é a falta de planejamento? Não fez
faltou mesmo, não fez nenhum planejamento. Às vezes, para um pequeno empresário, para um microempresário, a palavra planejamento pode vir assim um negócio muito complicado. Não é. Planejamento é uma coisa bastante simples. Capacitação própria e capacitação da mão de obra, muito importante. E gestão, a pessoa não acompanha as novidades do mercado, o que anda acontecendo e tal, e aí vai ficando para trás. Se eu não ando para frente, na verdade eu já morri. Eu tenho que estar procurando, atento. Parabéns a todos vocês que optaram por estar aqui agora, né, para a gente bater um papo sobre isso. Muito legal. Baseado nessa pesquisa que foi feita aí do Sebrae, eu venho conversando também com meus clientes, pequenos empresários, microempreendedores. E nessas conversas, a gente só confirma, de novo, mais uma vez, a veracidade dessas pesquisas aí feitas pelo Sebrae. Das pessoas que eu converso, 68% das empresas a gente detecta que estão funcionando sem nenhum apoio, sem uma consultoria, sem um trabalho de orientação. Alguns já ouviram falar do Sistema S, já ouviram falar do Sebrae, mas acham que isso não é para ele, acham que está muito distante, que é uma coisa muito teórica e tal, e não procuram. E pasmem, das pessoas que eu converso, a metade declarou que não tem conhecimento, habilidade ou experiência para tocar a sua empresa. Quer dizer, montou a empresa por necessidade, porque ficou desempregado, porque acordou de manhã e teve uma ideia, e faz aquilo sem planejamento, sem conhecimento, sem ter habilidade e experiência para tocar a empresa. Certamente não pode ter bom resultado. Outras conversas que eu tenho com os clientes, pequenos empresários, microempreendedores, e eu perguntei, por que as empresas fecham? As respostas são exatamente aquelas que estão lá na pesquisa do Sebrae. Eu resumi aqui, em primeiro lugar, problemas financeiros. Em problemas financeiros, alguns declararam falta de capital de giro, maus pagadores, inadimplência, falta de crédito bancário. Quer dizer, eu resumi todos esses temas aí em problemas financeiros. Em segundo lugar, a precificação, preços baixos. E botam a culpa na concorrência. Nossa, Paulo, tem muita empresa que faz a mesma coisa que eu faço, aí os preços baixaram e tal. Então, a maioria das respostas de precificação foi por aí. Em terceiro lugar, problemas com os colaboradores e muita reclamação. Não, no meu setor não tem bons funcionários. Para esse tipo de segmento, a gente não encontra bons colaboradores. Eles não vestem a camisa da empresa e por aí. E em quarto lugar, nas minhas conversas, eu encontro muito problema com sócios. E é interessante que, às vezes, esses problemas poderiam não existir ou serem resolvidos lá atrás. Comentando aí por que as empresas fecham, ou vão à falência, terminam, encerram uma empresa, às vezes a gente vê um comentário assim, nossa, você viu aquela empresa? Semana passada fechou as portas, faliu. Na verdade, ela não faliu, não fechou as portas semana passada. Ela já vem tendo problemas há 1 ano, 2. E os problemas dão sinais. Vamos falar sobre isso aqui agora. Há 7 fases que governam a nossa vida e governam a nossa empresa. Quando você vai montar uma empresa, eu pergunto para o meu cliente, quando você foi montar a sua empresa, o que você fez primeiro? Qual foi o primeiro passo? Muitos dizem que foi fazer o plano de negócio, quando fazem, Outros dizem que foi alugar o espaço, foi ver o fornecedor, foi contratar empregado. Mas percebem que para tudo na vida, tudo que a gente vai fazer, sempre o primeiro passo é a criação, o desejo, o sonho.
Primeiro a gente cria isso na nossa mente, né? Você tem lá uma ideia e vai desenvolvendo aquilo. Cara, tive uma ideia, conversando com fulano, pesquisando isso, pesquisando aquilo, eu quero montar um negócio próprio, vou montar uma empresa. Daí é fundamental fazer um plano de negócio. E um planejamento, um plano de negócio, para algumas pessoas soa assim, uma coisa distante, complicada, difícil, né? Ah, Paulo, para você que é consultor, coach, isso é um negócio simples, formado e tal. Não, é muito simples. O Sebrae, por exemplo, tem lá um modelo de plano de negócio muito simples, passo a passo. E o que é um plano de negócio? O que eu vou montar, onde que vai ser minha empresa, quem é meu cliente, quem é meu fornecedor, quantos empregados eu preciso, quanto eu vou investir, o que eu quero de resultado com isso. Então, vamos supor que fizemos esse caminho. Criou o desejo, o sonho, a vontade, fez um planejamento e abriu a sua empresa, né? Você, num primeiro momento, não tem o cliente, às vezes não tem nem o empregado ou contratou recente, contratou um fornecedor e abriu a sua empresa. O que acontece? O que a gente espera que aconteça? O primeiro passo aí, a primeira fase desse ciclo de 7 fases é o crescimento. Então essa empresa começa a crescer. O cliente vem, começa a comprar, você contratou o funcionário, o fornecedor, e essa empresa, esse seu negócio, esse seu empreendimento, entra numa fase de crescimento. E essa empresa vai funcionando e vai crescendo. No começo, tudo muito com muita motivação, muito entusiasmo, né? Você vai passando por dificuldades, mas aquilo é tranquilo, porque você está focado, está entusiasmado, está energizado. E aí essa empresa vai crescendo, e a gente vai caminhando aí, essa empresa vai caminhando para uma fase 3. Essa fase 3 eu chamo de maturidade, ou seja, aquela empresa, aquele empreendimento, ele entrou numa fase que está tudo funcionando. Tem muitos clientes, os clientes estão vindo, estão comprando, estão pagando em dia, o seu funcionário é assíduo, pontual, produtivo, o seu fornecedor está cumprindo tudo que foi combinado e tudo vai funcionando. A relação com o consórcio, com tudo, está tudo bem, porque está no entusiasmo, está no começo, certo? Só que, de repente, talvez não tão de repente, começam a acontecer coisas, né? Que coisas podem acontecer numa empresa? Aquele cliente que pagava em dia começou a atrasar o pagamento, não pagou o boleto. Aquele funcionário assíduo, pontual, produtivo, começou a chegar atrasado, começou a faltar. O seu fornecedor já dá um monte de desculpa, já não cumpre aquilo que foi combinado. Então, essa empresa vai caminhando aí para uma fase 4, que eu chamo de turbulências. Estava tudo muito bem, de repente, né, você começa a perceber que estão acontecendo coisas ali que estão saindo do controle. Nessa fase de turbulências aí, eu percebo também, e antes, abrindo um parêntese aqui, quem assistiu o meu primeiro webinar lá já sabe que eu estudo muito, pesquiso muito, tem muita teoria, mas quando eu converso com meus clientes, ou faço uma live dessa, ou um webinar, ou uma palestra, eu procuro ter um papo reto, como diz meu neto lá. Fala logo, papo reto, né? Assim, claro, simples e direto. Não tem aqui no meu webinar hoje, não tem muita teoria, muita coisa técnica, não. É muito prático, é o dia a dia do micro, pequeno empresário, microempreendedor individual. Ele quer saber o seguinte: onde que está a minha dificuldade, como é que eu vou resolver essa dificuldade?
Então, nós chegamos aí nessas dificuldades que, né, muitas empresas passam, algumas delas. Ou problemas com os colaboradores, como foi dito antes, ou problemas de desentendimentos com sócios, ou os problemas financeiros, falta de capital de giro, a inadimplência, maus pagadores, falta de crédito bancário e tal. Muito bem. O que eu percebo no mercado, nos meus clientes? Eu trabalho há mais de 15 anos, praticamente 20 anos trabalhando com isso. Algumas pessoas não percebem as turbulências. Ele está tão ali naquela correria, na coisa do dia a dia, está focado lá no operacional, esquece a parte estratégica da empresa. E não percebem o que está acontecendo. Está ali no dia a dia e vai tocando. Algumas outras pessoas até percebem que está acontecendo alguma coisa, alguns sinais, mas ele não toma providência porque, não, isso é a crise. O funcionário chegou atrasado, mas ele deve estar com problema. O cliente era um bom cliente, mas ele não pagou porque esse mês tal. As vendas diminuíram. Não, é porque está todo mundo desempregado, está todo mundo sem dinheiro, está todo mundo... Isso é o caminho errado. Um terceiro tipo de pessoas que eu percebo é aqueles que percebem as turbulências, percebem que está acontecendo alguma coisa, percebem os sinais, mas sem orientação tomam o caminho errado, sabe? Naquela coisa da emoção. Por exemplo, faltou dinheiro, faltou capital de giro, ele está ali, não tem dinheiro, o que eu vou fazer? Não tem nenhum planejamento, ele corre no banco, afoito, aflito, preciso, urgente, ou vai num agiota, ou pega um dinheiro no pior lugar, com os juros mais altos. Inclusive, essa semana eu estou atendendo um cliente, um empresário, dono de uma construtora que, pasmem, nós estamos com juros de 2% ao ano, aí, a taxa Selic. Os juros bancários diminuíram um pouco, mas ele pegou um empréstimo sem questionar nada, a juros altíssimos, porque ele precisava daquele dinheiro naquele momento. Então, é um perigo isso. E o quarto modelo de pessoas aí que eu percebo é aquela pessoa mais tranquilo, mais estabilizado, que percebe que estão acontecendo coisas que estão saindo do seu controle, mas busca uma orientação. Ele busca uma orientação. Por exemplo, eu atendo uma empresa de venda, instalação, manutenção de ar-condicionado em Minas Gerais. Logo no começo da crise, lá em março, já me ligaram. Viu que alguma coisa não ia dar certo ali, já me ligaram, já procuraram orientação no começo. E às vezes um telefonema, uma orientação muda tudo. Ele falou, Paulo, e agora o que eu vou fazer? Eu estava com 2 carros até dezembro, aí no verão aumentou muito o trabalho e eu financiei mais 2 carros. Aí janeiro a gente trabalhou pra caramba, fevereiro, agora chegou março, deu esse problema aí, e eu não sei como eu vou pagar esse financiamento desses carros. Eu acho que eu vou mandar meus empregados embora. Ele estava com 5 ou 6 funcionários, né? 4 deles mais antigos, treinados e tudo. O último estava em experiência e ia dispensar para poder pagar os carros, né? Você vê, toma uma decisão, às vezes, que vai cair no buraco. Eu tranquilizei, falei para ele, imagine aí que essa crise, esse coronavírus, não vai ficar para sempre. Imagina que passou março, abril, maio, junho, lá para julho, agosto, essa pandemia passou, os clientes voltam a te ligar. E aí, o que você precisa agora? Imagina que você está em agosto, setembro. O que você precisa agora? Os clientes estão ligando, pedindo manutenção, pedindo instalação. Aí eu preciso dos funcionários. Pois é, mas você mandou eles embora para poder ficar com os carros, né? Então, você percebe, uma coisa simples.
Eu falei, não, segura o financiamento dos carros aí, se por acaso acontecer de precisar de perder o carro, tomar o carro, você manda seus funcionários de Uber, de bicicleta, de qualquer outra coisa. Mas o fundamental ali, na hora, era o funcionário. É caro admitir, é caro demitir, é caro treinar. Então, naquela correria ali, e preocupado que vai ficar inadimplente com o financiamento, ele toma a decisão errada. E quando essas decisões são erradas aí, o seu funcionário está corpo mole, improdutivo, faltando e tal. Estava numa empresa, numa padaria, conversando com o empresário lá, e o empregado dele passou atrasado. Ele falou, poxa, mas o João, de novo. Eu falei, mas o que você falou com ele a primeira vez? Não, Paulo, é que bons funcionários está difícil, vai que eu vou chamar a atenção, aí eu perco o funcionário, tem que arrumar outro e tal. Imagina, na semana seguinte ele vai continuar chegando atrasado e vai contaminar os outros. O cliente não pagou. Os paradigmas é o seguinte, não, esse é um bom cliente, se eu ligar, cobrar, ele vai se aborrecer, eu vou perder um bom cliente. Não, se você não ligar e conversar com o cliente, você vai perder a empresa. Então, eu percebo que muitos não tomam as providências, não identificam ali esses sinais, e o que vai acontecer? A empresa vai só piorando. E ela vai para um lugar aí que eu chamo de caos. Vocês já devem ter ouvido pessoas dizerem, minha empresa está um caos, meu relacionamento está um caos, minha vida está um caos. O que é esse caos? É um negócio assim, que está tudo ruim, cada vez pior. E quando a gente acha que chegou no fundo do poço, nós somos muito criativos e damos mais um fundo no poço. Eu até brinco às vezes que chega um cliente para mim e fala assim, Paulo, ainda bem que me apresentaram você, nossa, eu não estou vendo nem luz no fim do túnel. Eu falei, mas você está muito bem, porque você está vendo o túnel, só não está vendo a luz no fim do túnel. Eu já atendi cliente aqui que não estava vendo nem o túnel, nós tivemos que construir um túnel para ele. Então a gente chega numa situação assim que não tem saída, você está ali desesperado, né? E o que acontece quando não toma providência mesmo aí? Não procura ajuda, não toma providência, acha que vai ganhar na loteria, que vai vir um anjo descido do céu e que vai resolver seus problemas. Isso não vai acontecer. E quando chega nessa posição aqui, o que acontece com uma empresa? Renúncia, desapego, descarte, falência, fechou as portas. E quando você fechou as portas da sua empresa, faliu, não tem mais jeito, baixou as portas, como é que a gente se sente? Como é que fica depois disso? Nos primeiros dias, aí você vai aqui para uma fase 7. Nos primeiros dias dá aquela sensação de depressão, aquela estagnação. Depois, mais alguns dias, você entra numa reflexão, cara, mas por que aconteceu? O que eu fiz de errado? Por que foi? Aí a gente começa a encontrar ali os culpados. O culpado é o governo, é os maus pagadores, é o banco, são os juros altos, são os impostos. Nunca é a gente, é sempre tá fora lá as culpas. Eu fiz tudo certo, tá fora de mim o controle, é a crise, é o mercado, é a concorrência. E depois disso, a gente entra numa outra fase ali, a pessoa é empreendedora, e entra num recomeço, reinício, reprogramação. Então, ou ele vai montar uma outra empresa, num outro segmento, ou vai abrir num outro lugar e tal, e começa tudo de novo. E percebam esse gráfico aí, quanta coisa que ele pode nos ensinar. Eu falei aqui da nossa vida empresarial, mas vamos fazer aqui uma reflexão sobre a nossa vida pessoal. Imagine aí que você criou o desejo, o sonho, a vontade de arrumar um relacionamento, um namorado, uma namorada, um relacionamento. Você saiu, conheceu pessoas, se encantou com uma pessoa e começa ali um relacionamento. Esse namoro, esse relacionamento, no namoro ali, ele começa uma fase de crescimento. Um vai conhecendo o outro, o que um gosta, o que o outro gosta.
Vai caminhando esse relacionamento, ele entra numa fase de maturidade. Nessa fase aqui é aquela fase da paixão. A gente tá tudo bem, um já sabe o que o outro gosta, o que não gosta e tal. E, de repente, começam aqui os sinais das turbulências. Uma discussão, um desentendimento, alguma coisa não está dando certo e tal. Mas eu não tomo providência. O que vai acontecer com esse relacionamento? Ele vai piorando, e ele entra num caos. Chega numa hora aqui que um parceiro não quer nem ver o outro. Tá aborrecido, chateado, não quer nem ver o outro. O que vai acontecer com esse relacionamento? Vai terminar. Renúncia, desapego, descarte, separação. Depois de uma separação, entra numa fase de estagnação, depressão, reflexão. A culpa é do parceiro, não é minha. E depois você acha que pode conseguir, vai arrumar um outro relacionamento e começa tudo de novo. Se for um empregado, o seu funcionário, o seu gerente, o seu colaborador, ele criou aqui o desejo de arrumar um emprego na sua empresa. Ele pesquisou a sua empresa, ele fez um currículo, ele participou de um processo seletivo, ele foi escolhido. Primeiro dia que ele entra ali, ele não conhece a empresa, o sistema de trabalho. Vai passando um tempo, ele começa a saber tudo ali. Inclusive, está ajudando os novos funcionários, ele já alcançou um outro patamar naquela empresa. Mas, de repente, naquele emprego, mudou o chefe, mudou o sistema de trabalho, transferiram ele para um outro setor, que ele não gostou. Ele não toma providências, não falou nada, ele fica chateado, aborrecido ali no outro lugar, fica improdutivo e começa a faltar, começa a chegar atrasado. E daí, ou você manda ele embora, ou ele pede demissão. Quando você sai de um emprego, ou é demitido, também dá essa fase aqui. Parece que, sabe aquela lagoa de água parada, dá aquele lodo assim, fica aquela coisa estagnada assim, sem graça. Passa alguns dias, entra numa fase de reflexão. Depois o recomeço, vou arrumar um emprego num outro lugar. Então isso aqui, esse gráfico nos passa muita informação. E se você está aqui, baseado no nosso tema, que é por que as empresas fecham as portas e como evitar isso, né? Eu gostaria de fazer uma interação com vocês aí, se for possível. Coloquem lá no chat. Dessas 7 fases aqui, qual aquela que mais te incomoda? Aquela na qual talvez você já tenha passado e foi muito ruim? Ou aquela que você não passou ainda, mas olhando aí os nomes, você acha que se pudesse, você pularia uma fase desse tipo? Ok? Faça uma reflexão aí, pense nisso. E que providência você tomaria aí com as informações que nós já passamos aqui até agora? Porque eu gosto de fazer você, né, como você está aqui, para refletir, para contribuir, para participar e tal. Então, se você colocou aí, né, que o caos, alguns devem ter colocado, é a pior parte desse ciclo, para você pular o caos, o que você tem que fazer? O pulo do gato é a inteligência financeira. O que é a inteligência financeira? É isso aqui. É você estar atento aí com as turbulências, com os sinais. Não bota a culpa assim, é a crise, é isso, é aquilo que aconteceu, não. É o que eu posso fazer quando eu tomo conhecimento aqui que está acontecendo isso. Porque informações, certamente, a sua contabilidade, o seu dia a dia lá te dá. Mas você não para pensar nisso. Quando você percebe que tem alguma coisa ali que não está indo bem, o que você pode fazer? Mudar o seu hábito, atitude, comportamento, crenças e pensamentos. Você renuncia, desapega e descarta o seu jeito de agir, que está sendo o jeito de agir até hoje, e começa a mudar
a sua forma de pensar, a sua forma de agir. E para isso aqui vai te ajudar muito o primeiro webinar que nós fizemos lá, que são as crenças. Os paradigmas nos impedem de enxergar esses sinais aqui, né? Por exemplo, eu tenho um cliente lá no começo da pandemia que é dono de uma confecção. E aí ele ligou para mim e falou: Paulo, e agora o que eu vou fazer, cara? Está todo mundo sem dinheiro, está todo mundo em casa, ninguém está comprando nada. Conhece essas frases? Eu falei: como assim? Me inclua fora disso. Eu estou em casa, mas eu estou comprando e conheço um monte de gente que continua com dinheiro e comprando. O que as pessoas estão comprando lá no início da pandemia? Elas estão comprando alimentação, o supermercado está aberto, remédio, a farmácia está aberta, a padaria está aberta, e estão comprando o que mais? Estão comprando água, luz, condomínio, aluguel, elas estão comprando, né? E o que no começo da pandemia e até hoje, todo mundo, do mundo inteiro, todas as pessoas estão comprando? Tem duas coisas que todas as pessoas estão comprando. Aí fui perguntando, insistindo e tal. E aí ele falou: todo mundo está comprando álcool gel e máscara. Então, meu amigo da confecção, transforma a sua confecção em confecção de máscaras, dá uma chegada numa grande empresa que tem 5.000, 10.000 funcionários, por exemplo, Vale, Arcelor, que vão fornecer máscaras para todo mundo, e você vai vender lá 10.000, 15.000 máscaras, né? Então, esses paradigmas da gente, todo mundo sem dinheiro, está todo mundo desempregado, ninguém está comprando, cuidado com isso. É a crise, ok? E como é que faz essa travessia aí? Faz dessa forma aqui, ó. O caos está lá, te atraindo, né? Você tem que ficar atento, senão você cai lá nesse buraco negro aí, ó. E o que faz para evitar isso aí? Você tem que procurar ajuda, tem que procurar uma consultoria, tem que procurar alguém de fora, porque se você não está vendo a saída ali, tem alguém que pode te orientar. Qual é o trabalho que a gente faz aqui? Justamente identificar, fazer um diagnóstico, identificar com o cliente ali quais são as dificuldades, onde que estão os prejuízos, onde que estão os desperdícios, onde que estão os problemas, quais são esses problemas. A gente faz um diagnóstico, como se fosse um médico. Faz o exame, a radiografia, o raio-x ali, porque para cada dificuldade daquelas que foram citadas lá no começo, tem uma solução diferente. O remédio é diferente para cada uma daquelas dificuldades. O remédio é diferente para cada cliente, o remédio é diferente para cada setor, para cada segmento, ok? E o que a gente faz nessa hora aqui? Dá a mão o empregado, vai junto, atravessar essa ponte aqui e começa a transformar as dificuldades em soluções e os prejuízos e as dificuldades lá em lucros. Esse é o meu trabalho, é nisso que eu sou bom, é isso que eu desenvolvi. Esse foi o trabalho que eu fiz em 2004 no Banestes. O Banestes estava falido, ia ser fechado pelo governador. Na época, vários bancos fecharam, foram vendidos, foram liquidados. Benj, Banespa, Banerj, né? E o daqui eu apresentei lá um projeto, uma proposta que eles acharam interessante, né? E eu fui contratado e passei 9 meses dentro do Banestes. Não é à toa que 9 meses o Banestes renasceu. No 3º mês ele começou a dar lucro. Eu fui um dos responsáveis. E eu escrevi no meu livro lá, Transformando as Dificuldades em Oportunidades e Lucro, que eu conto toda essa história com detalhe. Não tem nada técnico nem teórico, é um conto, é uma história. Eu vou contando o dia a dia, o que foi que a gente encontrou, como foi que a gente resolveu isso. Por isso, eu desenvolvi um processo, um projeto, uma metodologia que, em inglês, eu chamei de The Wealth Mind, a mente rica, a mente abundante, e aqui no Brasil eu chamo de inteligência financeira. São 3 pilares para você se dar bem nessa parte financeira. Finanças pessoais e finanças empresariais, está junto. Se as suas finanças pessoais não estão bem, ela afeta a finança empresarial. E quando a gente fala em finanças pessoais e finanças empresariais, isso nos lembra o quê? Números, planilhas, contas e controles. Eu trabalho isso. O segundo pilar, que eu sou especialista, é educação financeira. Quando a gente fala em educação, a gente lembra de o quê?
nossos hábitos, atitudes e comportamentos em relação ao uso do dinheiro. E o terceiro pilar, que é a inteligência financeira, são as nossas programações mentais, são as nossas crenças. Tudo que você viu e ouviu lá na sua infância, do pai, da mãe, na igreja e na escola, está aí gravado na sua mente. E como adulto, você age através desses programas. E aí, o que acontece com isso? Se você não toma essas providências, o que eu percebi na minha profissão e atendendo clientes todo esse tempo aí? É que as empresas não morrem Caramba, desconectou? Saiu a minha apresentação. Não sei o que eu cliquei aqui que saiu. Mas o que eu percebi aí? Que na minha vida toda, é que as empresas não morrem, não fecham as portas, não vão à falência por causa de crise, concorrência, impostos e isso tudo. O que mata a empresa é a mente do dono. Tá me ouvindo aí, Gadelha? Estou sim. Ok. Eu acho que a minha apresentação é que saiu aí do finalzinho da apresentação. Bom, o final da minha apresentação aí tem lá os meus contatos. Vou ver se eu consigo recuperar aqui. Mas enquanto eu não recupero, nós vamos abrir aí para dúvidas, perguntas. Consegui colocar, Paulo. Acho que voltou aí, isso. Volta um slide aí. Esse daqui? Isso, A nossa conclusão aí é o seguinte: se você não tem resultados, né, não percebeu aqueles sinais e continua fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, pode mudar. Sabe o que vai mudar aí? A única coisa que vai mudar é o resultado do seu exame médico. Pode clicar mais uma vez. Nas nossas pesquisas, o que acontece aí? As pessoas que estão nessas dificuldades aí com a empresa, 29% sofrem de ansiedade, 23% declararam depressão, 51% tiveram fortes tensões musculares, dor lombar, 44% tinham fortes dores de cabeça, 6% reportaram ataques cardíacos e 27% tinham úlceras e problemas digestivos, ok? Então, é muito importante tomar providência naquele momento, exatamente quando começam a dar os sinais. Pode passar o slide aí. Então, aí estão os meus contatos, WhatsApp, meu site, o Instagram e Facebook e o meu e-mail. Então, agora podemos, Gadelha, abrir aí para comentários, para dúvidas, para perguntas. Parabéns, Paulo, pela sua apresentação, muito rica, né? Eu tenho aqui duas perguntas bastante interessantes. Pedi também ao Ernesto se já existe no chat alguma outra, e pediria que mais um tempinho aí aos participantes para a gente fechar aí com chave de ouro. Eu vou aproveitar essa última fala que você fala sobre a mente do dono, que direciona, né, toda a trajetória de uma empresa. Eu me lembro que na tua primeira palestra, Como Identificar e Mudar Crenças Limitantes que Impedem de Crescer, você aborda com muita propriedade a questão da
das crenças, né? A crença de identidade, né? Que é a crença do ser, a crença da capacidade do fazer e a crença do merecimento, do ter. E, num dado momento, você coloca que as crenças determinam o sucesso e o fracasso. Isso. Como é que você pode linkar isso, então, dentro do que você abordou naquela matriz ciclo que você colocar? Como é que você determina o sucesso e o fracasso? Ou seja, houve uma falência, houve uma quebra, já existe um indicativo de que ele está se direcionando? Como é que funciona isso, na tua experiência? Quando uma empresa chega no final da sua vida, que fechou, baixou as portas, na verdade é o que eu comentei. Isso já vem acontecendo há mais de ano, ok? Então, nas minhas conversas com empresários, eu até brinco, parece que tem 3 tipos de empresas no Brasil. Tem várias empresas que parecem o INSS. São aquelas empresas que estão sempre endividadas, rolando dívida, sabe? O nosso INSS está sempre... Toda notícia do INSS é que está deficitário, está furado lá e tal. Então, tem empresas que parecem isso. Um segundo tipo de pessoas, de empresários que eu converso, parece que ele montou uma ONG, uma organização sem fins lucrativos. Ele fala do que ele faz, ele fala do operacional, mas ele, em nenhum momento da conversa, fala sobre lucro. E no meu livro, que vai ser lançado agora, Lucro, o maior desafio de ser empreendedor, eu percebo o seguinte: uma grande parte das empresas não alcança o lucro porque o empresário e os executivos da empresa não estão focados em lucro. É aquela coisa do dia a dia ali. E o terceiro tipo de empresa é essa empresa saudável, sólida e lucrativa, né? Por que a autossabotagem? Você percebe nos exemplos que eu comentei ali, quando a pessoa fala, não tem bons funcionários no meu segmento, por exemplo. Não, padaria você não encontra bons funcionários. Isso meu cliente falando para mim, dono de uma padaria. Eu falei, interessante. Você vai em outras padarias, conhece outros concorrentes, outros estabelecimentos? Não, eu vou muito lá na padaria tal. Eu falei, e nessa padaria que você vai muito, tem algum funcionário lá que te atende bem? Nossa, cara, tem uma mulher lá, gerente, ela é assim, o modelo de funcionário ideal. Eu falei, mas você acabou de me falar que em padarias não tem bons funcionários. Você percebe que esse paradigma colado na mente dele, ele começa a atrair só maus funcionários, porque na cabeça dele, na crença dele, não existem bons funcionários. Então eu vi ele ver que o engano estava ali na crença dele, né? Ele encontrou bons funcionários em outras padarias, e ele não consegue alcançar isso. E lá hoje, na padaria dele, está tudo muito bem, nós conseguimos fazer uma organização muito boa lá. Perfeito. Uma segunda pergunta, fica difícil colocar aquele slide onde você tem aquela trajetória do início do negócio, onde vai alcançando a maturidade. Você tem como colocar aí? Coloca aí para mim, Estevam. Eu coloco aqui. Cadê? Coloca, pergunta sobre esse gráfico, muito interessante. Ok. Ok? Eu vou fazer essa pergunta e a seguir já chegou mais uma aqui, eu faço a seguir, me foi passado também, mas eu já vou nessa primeira aqui, tá? Ok. Tem mais outra aqui, tá chegando as perguntas. Pode fazer. Sobre aquele gráfico, bom, ele está colocando aí, é o seguinte, eu acho que todos já devem ter ouvido falar na síndrome do sapo fervido. Sim. Você já ouviu falar na síndrome do sapo fervido, né? Isso.
É como a gente pegar dois sapinhos, levar para casa, cuidar bem deles, fazer carinho, aí coloca uma panela com água, coloca no fogo, esquenta a água, pega um sapinho, joga ali dentro. O que vai acontecer? Ele vai pular, né? Porque a água está quente, pulou fora, então ele já não entra mais naquele. Você vai pegar o outro numa água branda, bem suave, né? Com temperatura do corpo, deixa o bichinho ali e de leve você acende o fogo, vai esquentando, a temperatura vai aumentando, ele vai esquentando, vai fervendo e ele morre, porque ele se habituou àquela temperatura, a temperatura ela foi gradualmente aumentando e ele morre. Isso é uma metáfora muito comum, né? Então, Isso. essa é que minha pergunta em cima dessa metáfora. Em que momento o empresário vai sentir que a água começou a esquentar? Como é que é possível, em que momento, se verificar essa temperatura alta para que ele possa resolver e não deixar a coisa chegar ao ponto da fervura total, que ele não aguenta mais e sai do circuito? Foi o que aconteceu agora, vamos dizer, durante a pandemia, aquelas 5, 6 mil empresas que, de repente, vem uma crise da pandemia, né? Mas só que foi diferente. Dessa vez, a água ferveu direto, né? Então, ele pulou fora. Como é que você aborda sobre essa metáfora? Eu dei 2 exemplos aí, eu tenho mais, mas vamos lembrar os que eu já dei. Um cliente meu, que eu já vinha acompanhando, já estava se organizando, já tinha reserva financeira, né? Ele é de Minas, tem uma empresa de ar-condicionado. Vende, instala, faz manutenção. Quando anunciou lockdown, vai fechar tudo e tal, você percebe ali que a água ia esquentar? Nós todos sabíamos que a água ia esquentar. E que ele imediatamente me ligou e falou: Paulo, parece que vem aí um problema sério. Nós não vamos poder trabalhar, lockdown, vai fechar as empresas, ninguém e tal. E eu estou com 2 carros financiados e eu estou percebendo que eu não vou conseguir pagar a prestação do carro. Então, eu vou dispensar os empregados, porque a minha folha de pagamento aqui é alta, e vou manter os carros. Decisão errada, certo? O outro, dono de uma confecção. Paulo, eu tenho uma confecção. Qual as crenças que vem ali? Nossa, agora eu estou ferrado, eu não vou vender nada, porque está todo mundo sem dinheiro, está todo mundo em casa, ninguém está comprando nada. Você percebe a pilha de crenças que vem ali, de paradigmas? E eu já levo na brincadeira, eu falei, me inclua fora disso. Eu estou comprando, eu tenho dinheiro e conheço muita gente que está comprando. Você vê que ali eu salvei a empresa dele. Por exemplo, se ele conseguiu, né, vender 1.000 máscaras, 5.000 máscaras, ele já tinha tudo pronto ali, era fazer uma pequena mudança na confecção dele. E assim a gente tem vários outros exemplos. Muitas empresas, mas muitas mesmo, cresceram com essa crise. Um exemplo disso são os supermercados, as padarias, as farmácias. Muitas empresas que não são desse segmento e são meus clientes sobreviveram. Ele não chegou, a água com ele não chegou a ferver. A hora que ele percebeu que começou a dificuldade, né? E agora, muitas empresas que vendiam presencial foram para o online, rapidamente. Sim. Percebe? Então, o principal ali daquele gráfico é você ficar atento com isso. Por exemplo, um exemplo ali, uma reclamação de problemas com sócios. Você acha que um problema com sócio, ele acontece de repente e quebra a empresa? Não. A gente vai convivendo com aquilo e a água vai esquentando. A água vai esquecendo. Não vou falar nada não, porque ele vai se aborrecer. Não, o outro também fica lá. E quantas reclamações que eu tenho aqui. Quando a gente começou a empresa, era 50%, 50%. Eu entrei com isso e isso, o dele era essa parte. No final, só eu estou trabalhando, ele nem vem aqui mais. Isso aconteceu de um dia para o outro? Não. Você vai dando sinais. Tem que ficar atento com isso. E as soluções nós temos. Por exemplo, na escolha do sócio, né?
você, quando vai montar um negócio e resolve ter um sócio, calma nessa hora. Você tem que pegar uma folha de papel e escrever o que você quer, quais são os seus objetivos, que sócio você quer atrair, se esse sócio se enquadra nesse projeto seu, nessa fotografia que você quer ir. O que você quer? Você quer um sócio que tem isso, que faz aquilo, que te ajuda, que tal, que tal. Quando você vai conversar com alguém que vai ser seu sócio, você tem na sua mente aqui um modelo. Na conversa você sabe se ele vai encaixar na fotografia que você fez ou não. E durante o começo ali é fundamental, está tudo por escrito. No entusiasmo do começo de uma empresa, você vai conversando e vamos combinando e vai isso e vai aquilo e a coisa vai ali meio no atabalhoado. Só que não escreveu nada. Enquanto está começando e tem dinheiro ali, a coisa está funcionando e tem motivação, está tudo muito bem. Na hora que começam os problemas, o que acontece? Não, não foi isso que você falou, não foi isso que eu entendi, não foi isso que nós combinamos, não tem nada por escrito, percebe? Isso é um grande pecado que eu vejo aí. Às vezes eu vou atender um cliente que está com um problemão ali, que se ele tivesse feito algo há 1 ano, 2 anos, uma simples ata de reunião, ele não teria tido aqueles problemas. Perfeito. Peço aos participantes, temos mais 3 perguntinhas antes de terminarmos aqui esse evento. Como os familiares podem interferir nos negócios de forma negativa ou positiva? Na coisa do familiar aí, a pessoa física, é fundamental que ele tenha organizado primeiro a sua educação financeira, as suas finanças pessoais muito bem organizadas. Porque eu vejo aí os familiares, o meu marido, o meu pai, o meu fulano agora é empresário. E a família acha que a empresa é deles mesmo. Não é. Não pode sair nada da empresa. Você vê, a empresa já não é mais sua. Você registrou lá no registro de empresas, no contrato, né? Você registrou uma empresa lá, você registrou uma empresa na Receita Federal. A empresa já é do mundo, já é do mercado. É como você chegar lá na Petrobras e meter a mão num litro de petróleo, num dinheiro da empresa. É a mesma coisa, você não pode misturar finanças pessoais com finanças empresariais. Eu fui fazer um trabalho com o dono de um supermercado numa cidade do interior do Espírito Santo. Todos da família chegavam lá, pegavam e saíam. Não pode dar certo isso. Ele tem que anotar aquilo, a família tem que fazer uma contabilidade separada daquilo, ok? E como que o familiar pode ajudar, né, apoiar? É fazendo essa coisa certa, é não misturando as coisas da família, as finanças da família com as finanças da empresa. Esse é um dos maiores pecados que eu encontro aí. Ok. Prosseguindo, mais 2. Para começar o negócio, não seria oportuno buscar logo apoio de entidades especializadas? Fundamental, fundamental. Se alguém me procura para montar um negócio, nós já começamos aqui um plano de negócio. O que você vai montar, você vai ter sócio ou não, onde que vai ser isso, quem é seu cliente, qual o produto, qual o segmento, tudo a gente faz já uma análise para começar certo. Com certeza isso é o passo inicial de uma empresa de sucesso. Como o contador ou o consultor pode ajudar no início do negócio? Embora você já tenha falado, mas é bom repetir aqui. O contador, os que eu conheço, com raras exceções, ele está mais focado nos números, certo? Ele recebe as informações, processa aquilo e pronto, né? O consultor, o coach, o mentor vai mais a fundo, porque o Prêmio Nobel de Economia, Richard Thaler, economista americano, ele vem estudando isso há muito tempo, e ele ganhou o Prêmio Nobel porque ele declarou: economia não é matemática, economia não são números, as nossas decisões
em relação à empresa, em relação a investimento, em relação ao uso do dinheiro, elas não são racionais, elas são emocionais. Então, por isso é que eu fiz o curso de pós-graduação em terapia financeira, por isso é que eu fui buscar conhecimento fora do Brasil, nos Estados Unidos, para lidar com a inteligência financeira. Porque os números o contador entrega. Agora, se você entregar os números de uma empresa para 5 pessoas diferentes, cada uma delas vai ter uma opinião diferente. Uma vai dizer que a empresa vai quebrar, a outra vai dizer que a empresa tem jeito, ou cada um vai ter uma opinião diferente, certo? Então, o consultor, o coach, o mentor aí nesse momento é fundamental. Uma coisa interessante, por exemplo, na contabilidade. Tem lá uma conta que diz assim, despesas fixas, certo? E eu já encontrei clientes que ele não mexia em nada daquele item ali porque é fixo. Por exemplo, aluguel. Aluguel é fixo, Paulo. Não, não é, cara. Vamos dar uma volta no quarteirão aqui. Quantas lojas estão fechadas ali? Você está pagando 1.000 de aluguel? Você vai conseguir uma loja do lado da sua aqui por R$700 de aluguel. Então, aluguel é despesa fixa? Não. Mas como na contabilidade escolheram esse nome, isso fica às vezes gravado para alguns empresários que o que é fixo eu não posso mexer. Você pode mexer em tudo, não existe despesa fixa. Tudo você pode questionar. Perfeito. Bom, encerrado aqui as perguntas, não recebi mais nenhuma aqui. Vamos ao encerramento. Eu queria fazer um convite para o dia 20 de outubro, vocês acompanharem a terceira webinar do Paulo Costa, né? Onde ele vai falar sobre sobre as estratégias para se livrar das dívidas. Para quem viu a primeira apresentação, essa de hoje, mais a terceira, eu acho que é muito apropriado, 20/10, ok? E eu queria projetar, o Zambrogno, a próxima webinar, quando é que vai ser? Você pode colocar aí, por favor? Gadelha, tem uma pergunta interessante aqui ainda. Eu tenho um tempinho para responder? Claro, fica à vontade. Aqui, ó, como melhorar a geração de emprego e renda no Estado, como ajudar empreendedores mais vulneráveis. Achei muito interessante essa pergunta. Eu faço um trabalho com os adolescentes, primeiro emprego, lá na ArcelorMittal, há mais de 5 anos. Todo ano eu vou lá, quando muda a turma. E no primeiro encontro comigo, antes de eu receber o primeiro salário, a gente fala de oportunidade, como que ele pode aproveitar a oportunidade, muda o jeito de pensar dele, e nessa saída do primeiro encontro, cada um deles recebe R$1 e um desafio. Ele tem que multiplicar aquele R$1. Aquele R$1 tem que virar 2, tem que virar 3. E na semana seguinte, ele tem que vir à frente e contar para os colegas o que ele fez com aquele R$1, e os colegas vão votar na melhor história. Então, tem histórias assim fantásticas. Adolescente, 16, 17, 18 anos, que com R$1 ele conseguiu fazer 4, a outra com R$1 em uma semana conseguiu multiplicar aquilo e fazer R$8, e teve um recorde lá. Um dos alunos, com R$1, ele contou uma história lá que em uma semana ele fez aquilo transformar em R$16. Então, eu não sei quem é a pessoa que fez a pergunta aí, mas pode fazer contato comigo que eu tenho muito prazer de te conversar mais a respeito disso, ok? Te dá muita ideia sobre isso. Muito bom, Paulo. Foi apropriada essa resposta. Estevão, pode colocar aí o slide da próxima webinar? A primeira palestra está gravada e eu acho que está no YouTube, né? Pelo menos acho que está lá até no meu canal. Isso, todas elas estarão gravadas. Alguém perguntou aqui. Ok. A próxima webinar, ele está colocando aqui, está saindo aqui. Está aparecendo, meu Deus? Não, não está não. Está entrando aí. Apareceu. Apareceu? Apareceu. Ok, eu não estou vendo, mas ok. Ô, Fernando? Diz. Pede ao Estevão para colocar a gravação no chat da palestra anterior. No chat? Tem um link aí da gravação da palestra anterior. Tem um link. A minha palestra sobre crenças. Da pesquisa e o link também da gravação, se você puder colocar, Estevão. Vou colocar gente, aqui. A quem interessar, possa, aqui no próximo dia 24 de novembro,
na próxima quinta-feira, 17 horas, opções práticas para reduzir o custo de energia nas indústrias. Isso 24 de setembro. 24 de setembro, ok. A do Paulo Costa, que eu me referi, é no dia outubro. 20 de outubro, né, para fechar o ciclo. Está aí. Exatamente, está aqui, ó. Tem as demais aqui, etc. Nós vamos repassando sempre para vocês todas as webinars, né? Serão 20 até o final do ano, já fizemos 6, faltam mais 14 de temas de altíssima profundidade e interesse para os empreendedores e empresários da micro e pequena empresa. Ok? Vamos ao encerramento. Eu queria fazer um agradecimento muito especial a você, Paulo Costa, por ter aceito um convite, tríplice convite, né, para esse mini curso que você vem dando aqui em nome do Compen, né, e agradecer a equipe organizadora sob a tutela do nosso liderança maior do Compen, que é o Ricardo Augusto, o presidente do Compen, o Ernesto, nosso executivo do Compen, e o Estevam Ambrogno, do Fórum Mais Negócios, que está por trás aqui, né, dessa organização, e sem vocês nós não poderíamos realizar nenhuma delas. Muito obrigado a todos, a vocês que estiveram conosco nesse período, né, com interesse máximo. Creio que vocês tenham aproveitado bastante. Se tiverem, no mínimo, um insight para vocês na vida, está excelente, está muito bem acolhido. Até a próxima e uma boa noite para todos. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade, Gadelha. Boa noite. Obrigado, boa noite.